Olá, Brasil! Olá, Santa Catarina! Olha só, nós estamos de volta com o nosso podcast Fala aí, Dino. Depois de algum tempinho, né? A gente deu aquele tempinho, deu aquele intervalo, mas a gente sempre volta com um convidado ou uma convidada muito especial e assuntos variados. O podcast Fala aí, Dino, ele é diferente dos outros, porque não tem aquela formalidade, não. É bate-papo, é descontração, é alegria. Quando você vai na rede social que você coloca lá para assistir, você quer se divertir, quer ter conteúdo bom, e também, é claro, aprender um pouquinho mais. Eu trouxe uma convidada mais que especial hoje. Ela é jovem, mas ela vai falar de um assunto que interessa para toda a família. Interessa para a criança porque ela vai falar por quê? Para o adolescente e também para o adulto e para a família em geral. Vamos falar, sabe, sobre o quê? Educação sexual. Calma. Deixa eu ir aqui aberto. Está aqui Gabriele Aimee da Silva, nossa querida Belinha. Tudo Olá, bom? tudo bem? Obrigado, né? Obrigada Eu sei que é uma a você. correria a tua vida, né? É Mas uma loucura. é uma loucura, né? Você é de União da Vitória, é isso? União da Vitória, Mas Paraná. está morando aqui na região da Grande Floripa, Tô né? morando aqui faz 3 meses. Só? Eu cheguei em julho aqui. Tu vai ver as belezas que tem a nossa região. Meu Deus do céu, é muito legal. Aqui é maravilhoso. Mas vamos fazer o seguinte, para começar o nosso bate-papo, deixa eu perguntar primeiro para ela quem é Gabriele Aimee da Silva, tão jovem, mas falar um assunto tão importante que nós vamos abordar aqui sobre sexologia. Quem é você? Conta desde pequenininha até agora que está jovem ainda. Então, meu nome é Gabriele, todo mundo me conhece por Belinha. Eu sou formada em psicologia e pós-graduada em sexologia e sexualidade humana. Caraca, tão jovem assim já... Sempre gostei muito de estudar, sempre... Na escola, quando eu era menorzinha, eu não gostava muito, não. Nas matérias, assim, por exemplo, eu sou péssima em matemática, física, essas exatas. Mas eu sempre gostei das matérias de humanas, de biologia, até química eu gosto um pouco. Na verdade, a psicologia, ela abrange... A psicologia é uma área que te mexeu muito contigo já desde pequena, né? Na verdade, quando eu saí do ensino médio, eu meio que não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. Mas eu sabia que eu queria trabalhar na área da sexologia. Só que aqui no Brasil não existe a faculdade de não sexologia. Tem? Não existe. Ela é uma pós-graduação? É uma pós-graduação ou especialização. Dentro da área de psicologia, né? Você pode fazer se você for psicólogo, enfermeiro, até professores podem fazer pós-graduação em sexologia. Inclusive, na minha turma tinha um pouco de tudo. Fisioterapeuta também. Qualquer área da saúde, até no direito também, você pode se especializar na sexologia. Porque tem as comissões... Isso, comissão existe a sexologia que, judiciária, né, que trata mais dos abusos sexuais, essas questões assim. E, enfim, daí eu acabei entrando para psicologia, porque era uma área que eu achei que seria interessante. E daí depois, dentro do curso de psicologia, eu comecei já a fazer alguns cursos de sexologia. Tipo, dentro do curso? Dentro do curso, que daí, no caso, eram cursos assim, de uma semana, um dia, 2 meses, 3 meses. E daí, depois da faculdade, quando eu fiz a minha graduação, eu entrei para pós-graduação de sexologia. Eu convidei aqui a Belinha, vamos falar Belinha na intimidade, que ela prefere assim também, Sim. Porque eu acompanhei as redes sociais dela, né? O jornalista, ele tem que ser curioso, senão vai achar outra profissão. Eu fico ali na rede social procurando alguém para trazer podcast e vi você, o teu assunto, até um produto que nós vamos falar ali depois, falei, tão jovem, daqui a pouco tu aparece na Aurora. Eu quero trazer a Aurora aqui também. Sim. Essa aqui é a paciente, é o cliente, a paciente e amiga da Aurora, né? A gente fala Aurora, mas foi através dessa rede social que eu consegui trazê-la aqui e para abordar uma questão muito importante. Aliás, quebrar um tabu, porque a gente, quando vai falar desse assunto, é aquele tabu. É tabu ou não é? Ou não é tabu hoje em dia falar sobre sexo? Então, ainda é um tabu gigantesco, querendo ou não, né? Mas muito menos do que já foi tempos atrás. Mas ainda mais uma mulher, geralmente mulheres falando sobre sexo, traz um tabu maior ainda, né? Mas que nem eu entrei na rede social, assim, despretensiosamente, não pensei em crescer nem nada, só para falar sobre o assunto mesmo, porque eu sempre gostei muito de falar sobre sexo. Tanto é que amigos meus que estudaram comigo no ensino médio, no ensino fundamental, me conheceram, adolescentes, sempre falaram, eu sempre soube que você ia para uma área assim, porque eu sempre fui muito desinibida, sempre gostei muito de falar isso, sempre ajudei as pessoas com relação a relações amorosas, relações íntimas, todas essas questões sempre fui eu que ajudei meus amigos. Então, pra mim, desde novinha, assim? Desde novinha. Então, para mim, eu sempre fui muito curiosa, né, com questões relacionadas a sexo. Então, eu sempre busquei estudar, eu gosto muito de ler sobre sexo, estudar sobre sexo,
fazer também, então, é muito bom, né? Então a Belinha devia assistir o programa do Serginho, que tinha uma mulher lá. Agora ela não tá mais no programa mas ela do fazia, Serginho. né? A Laura Miller. Laura Miller, né? Isso. Todo mundo fazia perguntas para ela. Geralmente são perguntas que as pessoas tinham curiosidade e ela respondia de acordo, né? Quebrando tabus. Agora são poucas as moças jovens como você numa área dessa tão importante, né? São poucas. A minha inspiração maior hoje em dia é a Kátia Damasceno, né? Que a Kátia Damasceno, a maior sim. sexóloga do Brasil. E a Bia Rangel também, que tem crescido muito agora na internet. Ela faz curso de sentada e tudo mais. E ela também é jovem, acho que ela tem 30 anos agora. Então, e ela também fala muito bem de sexo. E ela também é psicóloga, é formada em psicologia e também se especializou em sexologia. Então, são as minhas duas maiores inspirações na internet. Olha só que legal. Estou recebendo aqui a Belinha, que é sexóloga, psicóloga também, já é pós-graduada nessa área. Mas eu vou fazer uma pergunta para ela, né? E ela vai responder de uma forma didática para que você consiga entender o que ela vai responder não tem nada a ver com o que você vai pensar. Quer ver? Ó? Vamos falar sobre educação sexual infantil. Então, a educação... Olha só a diferença que ela vai explicar certinho, eu vi na rede social. Exatamente. A educação sexual infantil é importantíssima para as crianças, principalmente, saberem, entre aspas, se defender ou para quem contar quando sofrem algum tipo de assédio, algum tipo de abuso, seja de pai, de tio, de primo, de irmão, de mãe, de tia, de qualquer pessoa, seja do círculo familiar ou fora do círculo familiar, para saber que aquilo não é normal, que aquilo não deve acontecer, que ela tem que sim contar para alguém, que ela tem que explicar o que aconteceu, por mais que a criança às vezes é muito novinha e ela não sabe contar exatamente o que aconteceu, mas chegar para o papai e para a mamãe e falar assim: pai, mãe, o tio passou a mão em tal lugar e eu não me senti confortável. E ela não é culpada, né? Não é culpada. Entender que ela não é culpada, entender que ela é vítima da situação. Porque muitas vezes a gente escuta muitos relatos de que os tios faziam a cabeça da criança para pensar que ela queria aquilo, que ela provocou para chegar nesse nível. Então, principalmente a educação sexual infantil é para isso. Mas também para autoconhecimento, né? Porque a criança, desde cedo, ela precisa conhecer o seu corpinho, ela precisa entender qual a função, como que funciona, para que serve as partes íntimas, quem que pode encostar nas partes íntimas, em que momento pode encostar nas partes íntimas. Então, ali, as crianças, elas estão se autoconhecendo conforme a vida. Então, é uma fase muito importante. E é interessante também porque é um tipo de disciplina que a gente não vê em sala de aula. Não. Né? Se não tem a disciplina em sala de aula, na minha visão, né, até como jornalista, como cidadão, não seria interessante levar uma profissional da área para explicar para esses estudantes, né, explicar tudo isso que você me repassou dentro de sala de aula, e iria ajudar muito, porque esse conhecimento seria repassado aos próprios pais. Né? Exatamente. Então, é importante. Meus pais são professores, tanto meu pai quanto minha mãe. Meu pai é professor e advogado e ele é professor de ciências. E ele traz um pouco da sexualidade dentro da área da ciência. E a minha mãe é professora de português. E, inclusive, eu já fui fazer palestra para os alunos dela, para as alunas, na verdade, dela, na escola sobre gravidez indesejada, ciclo menstrual, abuso sexual. Eu já fui fazer algumas falas assim para os alunos da minha mãe e do meu pai. Mas é importantíssimo ter a educação sexual dentro das escolas, de pequenininho até principalmente o ensino médio, porque a gente vê muitas meninas engravidando sem querer, muitos jovens, né, às vezes 13, 14 anos já estão engravidando sem querer, até conscientizar os meninos de que isso pode ocorrer, porque não é só as meninas que têm que entender disso, os meninos também têm que entender disso. Então, é importantíssimo. Eu sempre falo que a educação sexual devia ser matéria obrigatória em todas as escolas. Sim, uma disciplina importante ali, né? Quando a gente fala de trânsito, a gente vê a criança que fazia 16 anos para depois pensar em tirar a carteira e não aprende nada. Exatamente. Podia já aprender dentro da disciplina, dentro das matérias da escola também. Estou recebendo aqui a Gabriele Aimee da Silva, nossa Belinha, que é sexóloga, psicóloga, num bate-papo super descontraído, quebrando tabus, né? A gente podia até colocar entre parênteses, quebrando tabus sobre sexo, né? Até um título de alguma matéria. Vamos agora, falamos da parte de infantil, vamos agora para a parte do adolescente. O adolescente também é necessário
ter esse conhecimento, né? Às vezes ele fica enrustido que eu estou falando é no sentido de ficar se reservar de perguntar algo que ele poderia perguntar e tirar uma dúvida. Exatamente. É importante trazer isso como não sendo um tabu para o adolescente, porque o adolescente é a parte que ele está se descobrindo, entrou na puberdade, começa a se desenvolver, as mulheres começam a desenvolver seios, elas menstruam, o homem começa a desenvolver pelos, né? Começa a sentir um pouco mais de prazer quando toca nas partes íntimas. Então, e eles começam a sentir interesse pelo coleguinha da escola, a menina bonita da sala, começa a sentir interesse, não consegue entender muito bem o que é aquilo. Então, a educação sexual também traz isso, além de trazer como que você coloca uma camisinha, porque a camisinha é extremamente importante, não só para a gravidez, entender sobre as doenças sexualmente transmissíveis. As famosas DSTs, né? Hoje em dia elas são chamadas de ISTs, na verdade. IST, que são a mesma coisa que DSTs, são infecções sexualmente transmissíveis. Ah, tá. Né? O nome agora é infecções sexualmente transmissíveis, seria doenças sexualmente transmissíveis. Isso, é a mesma coisa. A gente usa os dois termos, né? Mas quando você fala de DST, você está falando de IST também, e assim vai. Mas quem tem mais dúvida, assim, é a menina ou o menino? Ou o adolescente, ou a moça, não, ou o rapaz? Assim? Dúvidas... Pelo menos desses lugares que você vai falar sobre esse tipo de assunto. São geralmente as meninas. É que, na verdade, eu sempre fiz para turmas separadas, justamente porque se você faz com uma turma mista, que tem homens, meninas e meninos, todo mundo fica envergonhado para perguntar. Então, aí tem aquela velha história que nem dizia a Laura Miller, né? A minha amiga, né, tem isso, o meu amigo. Não, na verdade, a pessoa está ali e não tem vergonha de... Né? E hoje em dia, todo mundo sente vontade de perguntar, vergonha de perguntar, mas todo mundo tem uma curiosidade, né? Sim. Então, a gente sempre faz em turmas separadas. Uma turma só de meninos e uma turma só de meninas. A turma de meninos, ela é um pouquinho mais difícil de ser controlada, porque os meninos, eles são mais da zoeira, da brincadeira, de tirar sarrinho um do outro. As meninas já não, elas vêm com perguntas realmente pertinentes, assim, sabe? É um pouco mais fácil de lidar com o público feminino. Na verdade, você falou da adolescência, o jovem ele vai se descobrindo ali, né? A partir de 13, 14 anos, já começa... A mulher, na verdade, ela amadurece um pouquinho mais, né? Na verdade, a mulher... Depende, tem mulheres que entram entram na menarca, que é a primeira menstruação, com 9, 10 anos, cedo, 11, né? Muito cedo. Pode ser até mãe, né? A gente já vê caso no Nordeste lá, né? Eu tenho uma prima que ela teve a primeira menstruação dela com 9 anos, então é muito cedo. Por isso que também é muito importante a educação sexual infantil, já começar ali pelos 7, 8 anos, por mais que nem todo mundo entenda 100%, começar a falar sobre primeira menstruação, cólicas, como que acontece a gravidez dentro do organismo feminino, como que você engravida, e trazer todas essas questões. Eu acho que o mais importante principalmente para o público adolescente, fora essas questões da gravidez, trazer a importância do uso da camisinha. E que também você pode pegar uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, pela boca, entende? Fazendo um sexo oral sem camisinha. Isso... É claro que é muito mais difícil de acontecer do que no sexo em si, na penetração, mas também pode acontecer. Então, trazer todas essas... Fazer os adolescentes entenderem todos os riscos que eles podem ter acesso e saber lidar com as consequências desses riscos. Beli, agora não é importante também, por exemplo, falar de sexo em família? É importante também, porque às vezes o pai e a mãe têm vergonha, o pai é tão ciumento, não quer falar porque é uma filha adolescente, ou a mãe tem vergonha porque o menino também. Mas eu acho que esse tipo de educação, esse tipo de preconceito tem que acabar, né? Eu acho que tem que começar dentro do lar também, né? Dentro do lar é importantíssimo. Eu sou suspeita a falar porque em casa eu sempre tive uma educação sexual assim... maravilhosa, sabe? Meus pais nunca tiveram tabu de falar comigo, nem com meu irmão. Eu tenho um irmão de 27 anos, que é 2 anos mais velho que eu. E lá em casa a gente nunca teve o tabu sobre isso. Inclusive, a primeira pessoa que eu contei que eu perdi a minha virgindade foi pra minha mãe. Então, e ela, como é que ela reagiu? Foi tranquilo, assim. Ela só não perguntou se eu usei camisinha, se foi tudo bem, né? E como é que foi. Contei pra ela, bem tranquila, sabe? Sempre foi muito natural lá em casa. Então, trazer essa naturalidade pra dentro de casa, conversar com os seus filhos sobre, é importante até pro filho não entender isso como um tabu ou fazer piadinha errada fora de casa, pegar informações de coleguinhas que talvez
tentam ajudar, mas não sabem muito bem do que está falando. Então, falar dentro de casa é importantíssimo. E eu sou suspeita para falar, porque eu sempre tive uma educação sexual muito boa. Muito importante, né? Olha, falamos da parte infantil, do adolescente, agora, sexo na terceira idade, na melhor idade, também acontece? Sim. Agora é esse assunto. Acontece muito. As mulheres, elas entram na menopausa, né, a partir de uma certa idade, ali, 50 anos, às vezes 60, às vezes um pouco antes, depende. Ocorre uma queda de hormônios bem significativa. É importante, inclusive, ir atrás de ajuda médica para repor esses hormônios, principalmente as mulheres. Os homens, eles começam a perder a testosterona conforme a idade também, mas é bem diferente da questão feminina, né? Então, mas sim, os mais velhos, a partir da terceira idade, eles sentem desejo sexual, sim. Eles sentem normal, né? Claro que não tem aquela vitalidade que às vezes tem como um jovem, mas, exatamente. né? Eles, claro que tem que, às vezes, assim, né, não sei se é um suplemento, alguma coisa que possa dar uma animada também. Não estou falando do azul, né? Muita gente, não, o azul é uma coisa que a gente vê comercial. É um suplemento que eu diga aquela vitamina A, B, C, D, que possa também ajudar, né? Dar um pouco mais de ânimo. E né? é importante, na terceira idade, você fazer exames para saber como está a tua questão hormonal. E daí você vai atrás de um médico, faz exames para, quem sabe, se você precisa, você fazer uma reposição hormonal. Assim, o teu desejo sexual vai continuar basicamente intacto. O homem eu sei que tem senhores aí que é brincadeira, né? Tem um clube aqui, né? Aqui pertinho em São José, que é o da melhor idade. A gente vê o pessoal até o fogo lá danado, é brincadeira. É que os homens, eles é basicamente só testosterona, né? E tem homem que tem testosterona elevada até 80, 90 anos. Então, tem homens que conseguem ter filhos até 80, 90 anos, né? A mulher já tem aquela preocupação que falou da menopausa. E a menopausa, gente, não é pra entrou na menopausa, acabou a vontade sexual, não tem nada a ver claro uma coisa que com não. outra, né? Eu vou pegar o exemplo da minha mãe. Minha mãe já tá na menopausa e ela começou a fazer reposição hormonal e pra ela tá tudo bem, tudo tranquilo. Agora ela teve que parar porque ela tá com problemas renais, mas agora ela tá indo atrás de um médico para ver como resolver isso. E tá incrível, a vida dela não parou, ela vive muito bem, agora tá aposentada, vivendo maravilhosamente. Que bom. Deixa a nossa Belinha tomar um pouco de água também. Ela não está tomando água, só estou tomando água, porque nós vamos falar de uma coisa, além desse assunto que interessa, ela é sexóloga, né? Sexo em geral, assuntos em geral. Ela também, né? Vamos falar do teu lado comercial, tem um lado comercial, né? Sim. Esse aqui na mesa, o que é? Vou ter que mostrar um pouquinho mais alto aqui, pode mostrar naquela câmera lá que eles vão colocar, tá aparecendo já, né? O que é isso aqui que você trouxe? Que eu vejo na rede social fala muito desse produto. O que ele pode ajudar? Nos relacionamentos? Pronto, para ser mais claro e objetivo. Vamos lá. Essa é a minha marca própria de lubrificante e hidratante íntimo. Você criou uma marca, então? Criei além do teu trabalho como sexólogo, criou uma marca? Então, eu vou contar a história da minha marca, porque meu sonho sempre foi ter uma marca própria. Sério? E eu pensava, marca de roupa todo mundo tem, marca de maquiagem todo mundo tem, perfume todo mundo tem. E eu sempre fui a louca do lubrificante, eu sempre gostei de usar lubrificante nas relações sexuais. Mas eu nunca encontrei um que eu realmente gostasse, sabe? Ou ele era muito grudento, ou eu tirava muito pH vaginal. Tu estudou tudo isso, então, Estudei tudo. E daí, eu conversando com a minha mãe, eu perguntei, conversando com ela e tal, ela falou, por que você não faz um lubrificante teu? Eu falei, por que não, né? E daí, eu pensei, eu quero um lubrificante que tenha óleo de coco. Porque o óleo de coco ele é muito bom para a saúde vaginal, né? Sim. Além dele ser hidratante, ele é antifúngico e antibactericida. Cheguei numa farmacêutica lá na minha cidade, que é da farmácia Manipulando, e que ela é minha amiga. Eu cheguei para ela e falei assim, eu quero fazer um lubrificante e eu quero que ele tenha óleo de coco. E é isso. Daí a gente foi testando. A gente testou com canela, com gengibre, com cravo, só que eu queria que ele tivesse um a mais. Sim. E daí a gente chegou nessa fórmula maravilhosa que temos, que é de óleo de coco com óleo de cravo. Mas ele é à base de água, então não tem problema você usar com camisinha. Porque, às vezes, se ele é só oleoso, a camisinha pode estourar durante a relação. Mas ele é à base de água, então é 100% seguro para usar com camisinha. Mas, basicamente, na verdade, ele é um hidratante íntimo. Além de poder ser usado como lubrificante, ele pode ser usado como hidratante íntimo. Ou seja, a fórmula dele é feita de óleo de coco, que é antifúngico, antibactericida e hidratante, que é a parte ali da hidratação íntima, que todas as mulheres que comprarem, se usar
Uma vez, todo dia, antes de dormir, vai perceber uma diferença muito grande na região íntima de hidratação, ajuda a prevenir candidíase, ajuda a prevenir possíveis assaduras que trazem depois de um dia de praia, assim, você passar, a hidratação vai ser muito boa, até porque depois de um dia de praia você passa ali o dia inteiro com uma calcinha molhada e tal, até porque o tecido da calcinha do biquíni não é muito favorável para a região íntima. Passou isso aqui, já vai dar uma ajuda. E sem falar do óleo de cravo, que o óleo de cravo ele é anti-inflamatório, ajuda nas possíveis assaduras e lacerações que podem ter durante a relação sexual. E é afrodisíaco o cravo também. Não, e o detalhe é que ela mesma criou, né? Ela mesma criou. A gente ia deixar bem para o finalzinho, né? Tá me dando sinal ali. Mas o que rápido. O nosso papo, acho que a gente ficaria tempo aqui falando. Vamos fazer assim, bem rapidinho, então ela vai olhar para cá. O que os casais precisam para dar aquela pimentada? Dizem que quando chega a 7 anos como é que é aquele? A crise dos 7 anos. Mas é um tabu isso também? Pode olhar para lá e falar. Eu acredito que é mais um tabu, na verdade. Mas quando você tá com o relacionamento meio esfriando, mais difícil de ter uma relação ali, o que eu sempre recomendo é levar o relacionamento para fora da rotina. Talvez, em vez de você fazer um sexo na cama, vai fazer um sexo na sala, vai fazer na cozinha. Vocês moram sozinhos? Beleza, mas vai no motel, já é um ambiente diferente, é um ambiente propício que você vai estar ali para excitação, para estímulo sexual, traz brinquedinhos, usa um champsex no meio da relação, traz um bullet, um vibrador de calcinha quando vocês forem jantar, muda os estímulos, usa fetiches, começa a trazer novas fantasias para o relacionamento. Vocês podem explorar tudo e é muito importante ter a comunicação dentro do relacionamento para os dois saberem como que tá, o que o outro gosta. Então, né, a gente fica abordando questões, né, dos casais hoje em dia há 7 anos, é o famoso, como é que a gente tinha falado? Crise dos 7 anos. Crise dos 7 anos. Isso é relativo, depende do casal. De 7, 10 anos, 20 anos. Gente, quando você conhece a pessoa, você dá aquela pimentada no relacionamento, quer namorar no carro, quer namorar no estacionamento, quer namorar no supermercado, enfim. Tem que continuar, para que o relacionamento ele possa ser duradouro, os dois têm que conversar também? Tem. Vou falar, doutora. Exatamente, os dois têm que conversar muito, porque às vezes, até o desejo sexual, às vezes dentro das relações amorosas, ele diminui por conta de não ter comunicação, às vezes a mulher não está confortável com alguma coisa específica que o cara faz na cama e ela acaba se isolando e não querendo transar mais. Às vezes o cara não gosta de alguma coisa que a mulher faz na cama, acaba se isolando e não quer transar mais. Então a comunicação é muito importante dentro do relacionamento, fora as preliminares, né? Que a gente sempre, tanto o homem quanto a mulher, mas eu sempre pego mais no pé dos homens, porque os homens eles acham que fazer o mínimo é o suficiente. Então eu sempre pego muito no pé dos homens de que eles têm que investir muito em preliminar. E preliminar não é você fazer um sexo oral, também mas não é só você fazer um sexo oral, não é só você fazer uma massagem. Começa no dia a dia, é você mandar uma mensagem safada para tua mulher no meio do trabalho. Eles trocando mensagens, né? Trocando mensagem, falando, meu Deus, eu tô te desejando, eu quero muito você hoje à noite. Lavar uma louça, porque sabemos muito bem que a sobrecarga doméstica cai muito em cima da mulher. Então, às vezes, ela tá tão cansada, porque hoje em dia a mulher também, a maioria das mulheres trabalha fora. Então, ela tá cansada de trabalhar fora, daí ainda tem todo o trabalho doméstico para fazer, às vezes tem os filhos para cuidar. Ela tá exausta e não é que ela não tem mais desejo sexual no homem, mas ela só tá cansada. Porque o homem quer toda hora, né? O homem parece que é assim, né? Chega em casa, não é assim. Tem dias que ela está pronta, preparada, mas tem dias que ela está cansada. Ou ele está cansado, né? E é muito isso. O desejo do homem é espontâneo, geralmente. É espontâneo. É o famoso olhou, sorriu, mandioca no bombril, né? Tá tudo bem. Olhou, sorriu, mandioca no bombril. Exatamente. Já o desejo da mulher, geralmente, eu não estou dizendo que não é espontâneo, porque pode ser espontâneo, às vezes sim, mas geralmente ele é responsivo. O que seria um desejo responsivo? Ele precisa ser caminhado degrau por degrau e construído para que a mulher tenha o desejo sexual. Por isso que eu falo, lava a louça, limpa a casa, manda mensagem no dia, manda um presentinho, não tem dinheiro para mandar um presente, pega uma florzinha na rua e leva para casa, faz, sabe,
tira a sobrecarga da mulher, faz uma massagem, faz um sexo oral diferente, traz uma fantasia, conversa. A mulher gosta muito, todas as mulheres gostam muito de conversar. Então, a comunicação, eu sempre Não, porque o homem é friso engraçado, muito né? nessa O questão da homem, comunicação. ele pensa, às vezes, e nem são todos os casos, mas tem homem que pensa só nele, na satisfação de prazer dele. Exatamente. Quando, na verdade, ele tem que proporcionar o prazer tanto para ele quanto para ela. Mas o homem não, o homem está ali, aí daqui a pouco deita de um lado e vira, né? Como se a mulher fosse objeto, não é? Exatamente. Tem que haver essa troca, né? Existe um livro que eu li que se chama O Clube do Orgasmo. Eu sempre indico para todo mundo que quer melhorar na cama, porque ele é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele tem várias coisas novas, várias posições novas, mas ele tem uma frase que me marcou muito, que é: ninguém é melhor de cama do que quem sente prazer em dar prazer. Porque se você sente prazer em dar prazer, você também vai sentir prazer, a outra pessoa vai querer te dar prazer também, então todo mundo ali vai estar sentindo prazer, vai estar muito bom, vai estar uma coisa incrível, uma conexão gostosa. E é isso. Olha, e conversar, né? Tem que conversar sobre sexo no casamento também. Ah, tenho 10 anos, 20 anos. Converse, gente. Converse sobre sexo, é tão importante. Como disse aqui a doutora Belinha, né? Daí ter sido doutora Gabriela. Ainda não né? sou doutora, mas vamos você... falar, a doutora é consultório psicológico. Sim. Mas, assim, quer apimentar o relacionamento, você só vai melhorar se você ser criativo e criativa também. Seja aquilo que ela falou, criar um pouquinho faz bem, né? Tem mulher que cria uma fantasia de coelhinha, ou cria uma fantasia de enfermeira. Exatamente. Mas isso é sempre isso, né? Exatamente. Enfermeira ou coelhinha, né? E existe muito essa questão, quando você falou, tá casada há 10, 20 anos, 15 anos que seja, mas o ser humano, ele muda, né? Muda. O ser humano, ele sempre está evoluindo, sempre está mudando os desejos, mudando os gostos, e o desejo sexual, ele também muda com o passar dos anos. Às vezes você conheceu a pessoa com 17 anos e agora vocês estão os dois com 50 anos e o desejo mudou, a disposição mudou, tudo mudou. Então, é importante conversar também sobre essas mudanças que tiveram. Não é porque quando eu gostava de sexo oral quando eu tinha 17 anos, que hoje em dia eu vou gostar também. É um exemplo bem básico, assim. Mas é basicamente isso. É sempre importante você conversar sobre essas mudanças que acontecem dentro do relacionamento também. Aí outra coisa, né? Tem casais aí, quando se conhece, vai no motel, vai beijo no cinema, aquilo tudo, depois não leva no motel depois de casado. Aí descobre que o cara levou a outra. Pô, leva pro motel, né? Exatamente, você tem que continuar levar, investindo. É a mesma coisa, né? Aí tem aquela velha história, desculpe te interromper, não procura fora. Exatamente. Os dois também não precisam procurar, né? Porque o cara fala assim, o homem que trai. Tem mulher também que trai, né? A gente sabe, é natural. Que ela não encontra em casa, de repente é elogiada. Elogia a sua mulher, é importante. Ai, que bonito tá o teu cabelo. E não é elogio só quando ela pede, é elogio natural, espontâneo. Sem esperar, né? Ou ela tá lá na cozinha, de repente, o cara chega a dar um beijinho no cangote, opa. Exatamente. É muito importante instigar a pessoa que você tá, provocar, trazer toda essa paixão. Não é porque você conquistou uma vez e casou, namorou, que você não precisa continuar essa conquista todos os dias. E isso serve para homens e mulheres também. A conquista, ela deve ter todos os dias um pouco de conquista. É como a construção de um amor, né? O amor, ele vai se construindo, né? Você pode não amar a pessoa a primeira vez, mas o amor, ele é construído. Com o tempo, você vai construindo o amor, né? Exatamente. E o relacionamento também tem que ser assim. É igual o carro, você vai ter que continuar investindo sempre no teu carro. Então, o relacionamento, você também tem que investir toda hora, todo dia, todo momento. E a gente não fala investir, gastar rios de dinheiro com presentes. É investir com pequenas atitudes, com elogio, com uma tarefa de casa, com uma mensagem no meio do dia, falando bem, falando que está com saudades, falando o que quer fazer com a pessoa à noite, fazer um jantar para a pessoa. Todas essas coisas são pequenas coisas que mudam muito dentro de um relacionamento. Fortalecer o relacionamento, gente. Olha, eu tenho problema com a minha mulher, ela tem problema comigo, procura um profissional, uma sexóloga, quem sabe, vai te ajudar, vai te auxiliar a melhorar e apimentar o relacionamento. Não pode deixar entrar na rotina. Seja criativa ou seja criativo. Exatamente. Essa é a questão, né? Eu faço também terapia para casal, processo terapêutico de pessoas que têm problemas com a sexualidade, com o sexo em si, problema de disfunção erétil, problema de anorgasmia, que é falta de, não consegue gozar, não consegue chegar ao orgasmo. Então, eu faço sessão terapêutica também, se alguém quiser. Aí outra coisa também, né? A gente está falando disso, muita gente diz, eu só consigo ficar naquela situação boa quando toma o tal... Gente,
É psicológico. É psicológico. É muito psicológico. Se for conversar com qualquer médico, a psicóloga está aqui, ela vai dizer que é psicológico da tua cabeça. Você pode conseguir sem usar o tal medicamento que está todo mundo espalhando por aí. Olha, quero agradecer aqui a tua presença. Nós vamos voltar a falar desse assunto também. Agradecer também aqui a... Como é que é o nome? Gemsex. Gemsex. Você quer conhecer ela na rede social? Repete de novo aqui rapidinho. @BelinhaAime. E comprem Gemsex, o melhor lubrificante do mercado, tá? Olha só, ela está dizendo, a gente só tem que assinar embaixo e endossar. Obrigadão, tá? Obrigada a você. Valeu mesmo, tudo de bom. Bati um papo com ela aqui. Obrigado a você, ó. Vamos nessa aqui aberta, coração. Obrigado, Nina, toda a direção de novo. Matheus, Luiz Araújo, Daniel e a Primer TV. Sempre junto com a gente no podcast. Fala aí, Fala aí, Dino. É isso aí.